Até agora a gente já estudou as energias que o elétron tem em níveis quânticos principal, considerando o átomo de hidrogênio, né? Bom, agora então o que a gente vai estudar são aplicar essas funções de onda do Schrödinger e depois o cálculo das densidades de probabilidade de encontrar o elétron em torno do átomo de hidrogênio. E daí, com esse estudo, então, de observar essas densidades de encontrar o elétron, daí então que surgiu a expressão de que isso nos mostra uma possibilidade de tentar desenhar como é que os elétrons estão em torno do núcleo. E esse desenho que a gente coloca no papel, a gente chama isso de orbital, né? Então, esses orbitais atômicos nada mais são, então, do que regiões com a maior probabilidade de encontrar o elétron. E é aquilo que a gente faz o desenho no papel. Então, é isso. Aquele desenho dos orbitais atômicos, né, que é onde o percurso que o elétron, onde pode encontrar o elétron, na verdade é a maior probabilidade de encontrar o elétron ali, certo? Bom, e iniciando então para nós começar então a estudar esse capítulo, o capítulo não, o item 1.9 do capítulo 1 do livro, tem que ficar claro também que as equações de Schrödinger, elas consideram nelas três números quânticos. O número quântico principal, que na verdade é isso aqui que a gente já estava estudando, né, que é o N, né? Aqui o número quântico principal 1, o número quântico 2, são os níveis, né? Na verdade são as camadas. Vocês devem lembrar, né? Nível 1 é camada K, L, M, N, O, P, Q. Só que nas equações de Schrödinger também se considera os outros números quânticos, que é o número quântico azimutal, né, que é o que a gente chama de os orbitais, né, em que orbital que está, e também o número quântico magnético. Então, eu vou tentar explicar isso. Eu fiz um apanhado das imagens do livro aqui e fiz várias apresentaçõezinhas aqui, né? Então, a minha primeira explicação então aqui é a seguinte, ó. A equação de Schrödinger considera então um átomo. Então agora a gente vai aplicar as equações de Schrödinger, elas estão aplicadas para um átomo. Um átomo, a gente sabe que de modo geral o átomo vai ter a tendência de ser esférico, porque no centro temos um núcleo com os prótons e os nêutrons, e os elétrons fazem uma órbita, eles giram de alguma maneira próximo ao núcleo, porque se eles fossem em borda eles não estavam aqui, né? Então, de alguma forma, eles estão próximo ao núcleo. Então, para escrever essas equações matemáticas que descrevem o comportamento do elétron em torno do átomo, a gente tem que usar coordenadas esféricas polares, ou seja, tem que ser usado três tipos de coordenada. Uma, para a gente saber, por exemplo, assim, ó, se o elétron estivesse nesse ponto onde está o mouse, eu preciso de três coordenadas para saber onde é que está esse ponto, certo? Só para ficar assim, tentar dar um exemplo mais simples, num sistema de duas dimensões, teríamos, por exemplo, o eixo Z e o eixo Y. Se eu colocar o mouse aqui onde ele está, por exemplo, nesse ponto aqui, se fosse só o eixo Z e Y, basta eu saber quanto que eu tenho no valor de Y e quanto que eu tenho no valor de Z. Só que isso é para um sistema de duas dimensões, e o átomo tem três dimensões. Então a gente vai ter que ter uma coordenada que é a distância do centro do átomo até o elétron, isso é chamado de coordenada R. E vocês vão ver que essa coordenada R ela é chamada de radial, como R do raio, coordenada radial, distância que o elétron está do centro do átomo. E depois teremos duas coordenadas que vão ser chamadas de coordenadas angulares. Por quê? Porque elas vão dizer, primeiro uma delas, que é a chamada coordenada θ, que tem esse símbolo aqui, um ozinho cortado. A coordenada θ ela é o ângulo do ponto até o eixo Z, é esse ângulo aqui. E a coordenada φ, que é esse ozinho com corte em cima, é o ângulo desse ponto até o plano. Imagine que tu passasse um círculo aqui nessa esfera, é o ângulo desse ponto até esse plano aqui. Então são três coordenadas. Para o Schrödinger viu que seria bem complicadinho escrever uma equação só das três coisas, então ele meio que dividiu essa equação inteira, que está escrita aqui, por exemplo, eu botei um exemplo dela, né? Ele dividiu ela em duas partes.
Uma parte ele fez a posição do elétron em relação à coordenada radial, que é onde que esse elétron está, pensando na distância que ele está do núcleo, e outra ele fez funções que dizem o ângulo, em que ângulo que esse elétron está dentro dessa esfera aqui. Então, por isso que vocês vão ver no livro que tem essas equações aqui, ó, que são as funções de onda considerando só uma coordenada e as equações de onda considerando as outras duas coordenadas. É claro que para a equação ficar completa, a gente tem que considerar as três. Então, a gente faz o quê? A gente pega a equação daqui, inclusive esse exemplo que está aqui em cima, ele é um exemplo considerando no nível 2. Então, eu teria que pegar as coordenadas radiais do nível 2 e as coordenadas angulares do nível 2. E aí eu faço isso multiplicado por isso e daria, então, a equação completa. Entenderam? Lembrando, então, só para não ficar confuso a coisa aqui, isso são as coordenadas usadas na equação de Schrödinger, que nos dizem, então, o comportamento do elétron no átomo, ou seja, a função matemática que descreve o movimento dele lá dentro do átomo, tá? Beleza? Então a gente pode ir adiante aqui. Pensando assim, essas equações aqui, a gente pode já começar a imaginar como é que é o orbital S, tá? Inclusive eu vou voltar aqui para vocês verem uma coisa interessante, ó. O orbital S, ele tá no... Existem orbitais S em todos os níveis, mas vamos pegar o exemplo no nível 1 aqui, ó, que ele deixou bem claro no livro dele. Vejam que existem algumas variáveis na função radial do orbital S. Mas vejam que as variáveis do orbital S, né, com as funções angulares, vejam que a equação matemática aqui ela não depende dos valores de θ e não depende dos valores de φ. Então, um detalhe é o seguinte, aqui já dá para a gente perceber, só pela matemática da coisa. O orbital S, ele não depende das coordenadas θ e coordenada φ. Isso quer dizer que em outras palavras, quer dizer que o orbital S, ele só depende de valores das coordenadas R. Certo? Então, vamos lá que eu vou mostrar isso para vocês aqui nos orbitais S. Aqui, então, a gente tem, aqui em cima, isso aqui são imagens do livro também, são 3 gráficos mostrando a função de onda radial, certo? Na verdade, então, aqui está sendo o gráfico, vou voltar de novo aqui, é um gráfico só dessa função de onda aqui, ó. Já que essas aqui não se considera tanto, então ele pegou só essa daqui, né? E aí esses gráficos estão aqui. Uma função de onda radial para o orbital S, uma função de onda radial para o orbital 2S e depois para o orbital 3S. O que dá para perceber aqui? Vamos pegar primeiro o orbital 1S, tá? O orbital 1S dá para perceber que a função radial tem esse comportamento aqui. À medida em que se distanciamos do raio do átomo, cada vez temos menos chance de encontrar o elétron. É isso que esse gráfico nos mostra. Só que, para a gente calcular a probabilidade, a densidade, aliás, de probabilidade, né, de encontrar o elétron, a gente faz o quadrado dessa função aqui. E o quadrado dessa função aqui é essa linha vermelha aqui, ó. O quadrado dessa função que nos dá a densidade de probabilidade de encontrar o elétron é essa linha vermelha. O que quer dizer isso? Dá para perceber, então, que à medida que no valor muito próximo do núcleo atômico é a maior possibilidade de encontrar o elétrons. E depois, no orbital 1s, é muito difícil de encontrar esses elétrons. E esse exemplo aqui, ele está também explicado no livro com essa imagem aqui. Se fosse tentar fazer um desenho bem correto do orbital 1s, e considerando as densidades de probabilidade, uma mancha mais escura, e quanto menos borrado a cor cinza, é porque é mais difícil encontrar o elétron, nesse desenho já dá para ver que quanto mais próximo do núcleo, maior a chance de encontrar o elétron, e quanto mais afastado do núcleo, menos chance de se encontrar o elétron, certo? Eu vou aproveitar, eu acho legal um exemplo que tem no livro, eu vou tentar mostrar para vocês também aqui. Vamos pensar assim, ó, que eu não estou falando mais de átomo e elétron, e imagine que isso aqui seja o planeta Terra, tá? Essa bola aqui é o planeta Terra. Se a gente fosse fazer um gráfico de densidade e de probabilidade de encontrar pessoas no planeta Terra,
esse gráfico não teria essa silhueta aqui. Teríamos num valor zero, nunca acharíamos ninguém no centro do planeta Terra, né? Na parte de dentro do planeta. E quanto mais viéssemos para o lado da superfície, também muito pouco acharíamos pessoas abaixo do nível da Terra. Quando chegássemos bem na camada de fora do planeta Terra, que é onde todo mundo vive, aí sim, teríamos pessoas que moram abaixo do nível do mar, teríamos pessoas que moram bem no nível do mar, teríamos regiões no planeta, porque não é bem homogêneo a bolotinha do planeta Terra, teríamos pessoas que moram acima do nível do mar, né, que vivem acima do nível do mar, temos pessoas que moram acima do nível do mar e moram em prédios altíssimos, né? Então, de modo geral, a gente deveria imaginar então que teríamos praticamente nula a chance de achar pessoas até muito próximo à superfície da Terra, e depois aqui na superfície da Terra teríamos uma chance muito grande de encontrar as pessoas, e depois, obviamente, que um pouco mais distante da superfície da Terra já é bem raro de achar pessoas. Teria que pensar em pessoas que estão voando de avião e uma meia dúzia que está no espaço lá, que são os astronautas. Então esse gráfico aqui já teria essa silhueta aqui. Só para vocês entenderem, assim, para uma coisa bem prática, o que quer dizer a densidade de probabilidade de encontrar pessoas no planeta. Então agora troquem o exemplo de pessoas para átomo. Aqui então é a densidade de encontrar elétrons dentro do átomo. E isso no orbital 1s. Só que percebam que o gráfico do orbital 2s, vejam que a gente tem uma leve probabilidade de encontrar ele bem próximo do núcleo, depois não tem probabilidade nenhuma. Cada vez que o quadrado da função fica com o valor zero, a gente chama isso de nó. E no caso aqui a gente está considerando a função radial, isso aqui é um nó radial. O que quer dizer nó? O nó quer dizer que nesse ponto não tem chance zero de encontrar o elétron. Então percebam que no orbital 2s a gente tem uma pequena chance de encontrar elétron bem pertinho do núcleo, e depois a maior chance de encontrar elétron já é uma distância um pouco maior do que a distância do orbital 1s. O que nos faz imaginar então que, se a gente for desenhar no papel, o orbital 1s, os elétrons estão perto do núcleo, mas o orbital 1s, eles já estão mais longe do núcleo. Mas um pouquinho dele está perto. Então a gente tem um pouquinho perto e a maior parte um pouco mais longe do núcleo do que o orbital 1s. E pensando nessa mesma lógica, vejam que o orbital 3s ele tem um nó radial aqui, outro nó radial aqui. Ou seja, um orbital 3s a gente vai encontrar um pouquinho de elétron perto do núcleo, depois um pouco mais de elétron perto do núcleo, e a grande maioria dos elétrons do orbital 3s eles se encontram mais longe do núcleo, mais longe que o orbital 2s. E essa lógica aqui se repete nos próximos níveis. Entenderam?